Então, filho, um dia toda a conta vai chegar. Um dia você vai ser obrigado a sentar na mesa com todas as consequências das suas ações. E aí você vai ter que escolher que porra de vida você escolheu. Você vai olhar pro teu filho tendo uma necessidade e você vai falar, cara, se eu estivesse naquela fase da minha vida me exposto, botado pra ferrar, ou caído pra dentro, hoje meu filho não ia estar faltando nada. Certa vez eu estava navegando pelo Instagram e eu me deparei comigo mesmo. Eu falei, eu tô perdendo tempo aqui. Já fazia horas que eu estava nisso, o dia todo. Tava de férias, mas eu preciso fazer algumas metas, como eu já apresentei pra vocês, e tava postergando, tava empurrando com a barriga novamente. E eu me perguntei, o que acontece se a gente der esse tempo para os nossos objetivos? O que acontece se a gente realmente está disposto a fazer o que precisa ser feito com a disciplina feroz? Tipo, vou beber mais água, vou dormir mais cedo, vou parar de mexer no TikTok, no Instagram, vou eliminar açúcar, comidas industrializadas e vou me transformar realmente naquilo que eu preciso ser. E eu fui estudar sobre isso e as coisas que eu descobri foram fantásticas. Ou seja, não é só uma mudança de comportamento, mas o seu sistema como um todo, a tua biologia, a sua sistematização, a sua neuroplasticidade, ela muda de forma agressiva. Você não se torna mais o mesmo. Você constrói um desempenho inabalável. As tuas ideias sobre o que você precisa fazer, elas tornam-se mais avançadas. Você não perde tempo, você consegue planejar algo e realizar. Você para de perder tempo. Você começa a ser algo que você não reconhece. Você mesmo não se reconhece. Você começa a ser mais pontual, você começa a ser mais assertivo nas suas escolhas. Você percebe que você passou 2 horas em foco total. E eu acredito que vocês querem isso como eu. Vocês querem isso como eu. Então eu passei aqui, eu criei uma esquematização de 4 passos, explicando como é que a gente constrói isso e como é que você vai alcançar isso em menos tempo. Agora, sobre toda essa contextualização, eu vou falar para vocês o que acontece realmente em nós quando nós conseguimos reduzir drasticamente e até parar com a utilização realmente exacerbada do TikTok, do Instagram, com a dopamina barata. Quando você zera o açúcar, diminui drasticamente. Quando você dorme bem e faz atividades físicas. E quando eu faço dormir bem, ter uma vida saudável, também se inclui novamente beber água, comer melhor e eliminar essas coisas que nós sabemos que nos fazem mal. Primeira mudança que acontece com o nosso corpo: mielinização acelerada. Mas o que é a mielinização? A mielina é uma camada gordurosa que isola os neurônios. E quanto mais mielina a gente constrói a partir desses hábitos bons, sono, água, comida de verdade, sem industrializados, o nosso corpo começa a produzir essa mielina, que é uma camada de gordura que isola nossos neurônios. E para que serve essa camada de gordura? Para melhorar as conexões dos neurônios. Quando um neurônio liga a outro neurônio é porque a gente realizou algum novo aprendizado. E quando a gente produz mais dessa gordura, as nossas redes de raciocínio ficam mais rápidas. É como se a gente pavimentasse uma via esburacada e de barro vermelho. A gente produzisse uma boa via e a gente consegue pensar mais, a gente consegue ser mais assertivo nas nossas decisões, a gente consegue realmente pensar mais rápido, porque a gente consegue dar ferramentas para o nosso sistema como um todo para melhorar as nossas conexões e nossas relações, principalmente o que a gente quer alcançar, o nosso aprendizado como os estudantes. Segundo ponto, dessensibilização de dopamina. Quando você começa a se dessensibilizar, você reduz drasticamente com aquela dopamina barata de Reels, de TikToks, de Stories. Você começa a perceber que fazer uma questão difícil e acertar é mais prazeroso. Você, no final do dia, com as suas 4 horas de estudos líquidas, você fica mais feliz. Você, quando tá num dia corrido, bateu suas metas e você senta na calçada da tua casa, na tua cama, você faz aquela inspiração profunda, você se sente satisfeito, feliz. Por quê?
Isso é redução das dopaminas baratas que existem em nosso sistema como um todo, em nosso cérebro. A gente começa a liquidar, a gente começa a esvaziar nossos receptores de dopamina e a gente consegue realmente construir, torná-los mais maduros, a grosso modo falando. O esforço torna-se prazeroso quando você elimina essas distrações, quando você afasta-as da tua rotina. Terceiro ponto: limpeza do sistema linfático. A limpeza do sistema linfático acontece durante o sono. Você, com a redução de alimentos industrializados, com um sono bom, o teu corpo começa a entender que realmente você está nutrindo ele de fato e você está fazendo com que você descanse. Você come bem e dorme bem, o teu corpo ele entra no processo de limpeza e é uma clareza mental, ela cresce de forma avassaladora. Você acorda no outro dia sabendo o que você fez, sabendo o que você comeu no café da manhã, sabendo a roupa que você vestiu, para onde você foi naquele dia, porque tem gente que acorda e não sabe o que tomou no café da manhã do dia anterior. Imagine isso para os nossos estudos. Você saber o que você estudou na segunda-feira. Claro, não é só uma alimentação saudável, não é só dormir bem. Você também precisa ter técnicas de estudo, mas isso é um tema para um próximo vídeo, certo? E concluindo esse terceiro ponto da limpeza do sistema linfático, é realmente isso. Você conseguir fazer essa limpeza através do sono e através de uma boa alimentação. Você vai conseguir uma clareza máxima em todo o teu estudo, em todas as suas perspectivas, quando você fizer essa desintoxicação. Quarto ponto: fortalecimento do córtex pré-frontal. Como é que você consegue fortalecer o seu córtex? Realmente, o nosso córtex pré-frontal é como se fosse o CEO do nosso cérebro. Ele serve como se fosse o executor. Ele executa as ações. Quando você toma uma iniciativa para alguma coisa, como por exemplo, você levantar, ir ao banheiro, escovar os dentes, quando você tem isso fortalecido, a questão da procrastinação ela é diminuída. Porque a procrastinação realmente ela impede você iniciar as coisas. É aquela tendência de você ficar sentado, não é isso, vou fazer aquilo primeiro, e não permite você dar o primeiro passo. A mudança de nossas perspectivas é realmente essa distância entre o querer e o fazer. Essa lacuna que existe aqui no meio, a procrastinação, ela reside aqui. Ela não deixa você abrir o teu caderno e começar a escrever. Ela não deixa você dar o play no seu cronômetro. Ela não deixa você colocar o seu tênis para correr. Então, você, com essa questão do fortalecimento do córtex pré-frontal, você vai reduzindo essa lacuna e você começa a não ter esses gaps, esses espaços, esses intervalos. Eles vão se diminuindo a ponto de você fazer sem nem pensar em você fazer. Ah, eu preciso levantar para escovar os dentes. Quando você percebe, você já está escovando os dentes, sem mesmo entender. Claro, existe uma questão na meditação, de estar, o mindfulness, eu acredito, eu posso estar enganado, mas na meditação é explicada que uma das maneiras de meditar é você estar presente no seu ato de fazer. Por exemplo, se você está comendo, você tem que entender que você está comendo. Você começa a sentir o alimento, você começa a sentir a textura do alimento, isso é umas práticas de meditação. Mas eu estou falando realmente no problema que existe entre nós. É aquele impasse de não querer fazer. Então, quando você muda a sua rotina, quando você muda seus hábitos, essa questão realmente te auxilia a fazer o que você precisa fazer. Você pensa menos e você faz mais. É como aquela palavra do Major Kadar, que ele explica muito. O cemitério dos teóricos é a prática. Então, se eu estou passando isso para vocês, pratiquem. Que também isso é uma resposta para mim. Eu estou praticando. Eu comecei esse canal mais uma vez. Eu estou estudando, estou passando esse estudo para vocês também do que eu pensei. Eu estudei, passei para vocês e estou colocando em prática. Agora eu vou dar 3 passos para vocês. Eu vou esquematizar isso para vocês em, no máximo, uma semana a um mês. Vocês no máximo já conseguem ter resultados visíveis. Claro, vocês, para um hábito, para uma virtude realmente tornar-se efetiva, demora de 66 dias a 1 ano. Depende de cada um de vocês. Depende o quanto vocês estão comprometidos para mudar a vida de vocês. Só depende de vocês, certo? O primeiro passo, realmente, é querer fazer.
Você quer realmente fazer? Você quer realmente chegar onde você quer chegar? Você quer realmente cumprir os planos que você prometeu a você mesmo que ia fazer na virada do ano? Você quer realmente fazer isso? Então escreva: eu quero isso, a minha meta é isso. Não coloque metas gigantescas. Coloque uma meta de pelo menos um mínimo: beber mais água e ir treinar. Só isso. Se você bater essa meta e sustentar durante 2 meses, 3 meses, você vai aumentando suas metas. Um dos nossos maiores erros é realmente querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Se você não consegue fazer pequenas coisas, quem dirá as grandes? Já diz a palavra, né? A dos talentos. Se você não é fiel nas pequenas coisas, você não será nas grandes. Então, comece bebendo mais água. Comece tendo aquele compromisso: eu vou reduzir 10 minutos do meu dia no TikTok e Instagram. E aos poucos você vai crescendo. Eu sou sincero dizer a vocês, quando eu comecei a estudar para concursos novamente, eu queria chegar numa rotina muito louca, 3 horas, 4 horas líquidas de estudo, líquidas. E o que acontecia? Eu não estudava nem 10 minutos, porque eu achava que aquela meta gigantesca, eu não vou conseguir alcançar essa meta, eu não vou conseguir. O que é que eu fiz? Eu reduzi, só vou estudar meia hora hoje, eu só preciso disso. E quando eu percebo, eu estudo 1h30, 1 hora, 2 horas, mas você tem que enganar o seu cérebro, você tem que auto-sabotar-se de forma efetiva. Eu vou reduzir isso, eu vou reduzir aqui para enganar-me, mas quando você está no seu foco, quando você entra no flow, você percebe que você pode fazer mais. Esse é o segredo. Então, o primeiro passo é: comprometa-se, coloque pequenas metas e faça essas metas. Pequenas. Não queira abraçar o mundo. Faz pouco. Primeiro você faz pouco, depois você vai aumentando. Segundo ponto, a prática. Quando você entra nessa questão da prática, é o que o jogo muda. Você já fez suas metas, você já sabe o que vai fazer. Então você cai para a prática. Deixe a prática na inércia. Você vai treinar, você vai correr pela manhã, deixe sua roupa e seu tênis perto de você. Deixe o despertador cômodo separado, Deixe num estante, distante da tua cama, distante de onde você dorme, para que você levante-se para desligar. Fazendo isso, levantou, fique em pé, corra para o banheiro, lave o rosto. Mentalize: eu tenho que fazer isso porque eu quero mudar. Você mentaliza e cai para a prática. Não pense, não discuta. Você sempre vai perder para você mesmo. Só faça sem pensar. Faça. É nesse momento que nosso sistema impulsivo deve ser ativado. Esse sistema é ativado em compras. Em compras impulsivas a gente não pensa muito, mas é nesse momento que a gente deve ativar esse mecanismo nosso. Quando você começa a pensar, você já está fazendo. Então é isso. Limite a barreira. Diminua a barreira do início. Comece a fazer. Você limitou a fazer atividade física e a beber mais água. Só faça isso. Não, mas eu, Johnson, tenho mais coisas para fazer. Meu amigo e minha amiga, pouco. Você precisa de muito, mas você tem que se educar. Você precisa se educar quando você entra no carro para dirigir. Você já sai fazendo drift, você já sai dando cavalo de pau, você já sai na baliza para colocar o carro no estacionamento? Não, você vai ligar o carro, você coloca o cinto de segurança, você dá a primeira marcha, você estanca, você desliga o carro. Como é que você já quer começar correndo a 200 km por hora, competindo no Stock Car? É pouco a pouco. Eu sei que nossa ganância de estar à frente muito rápido é comum, mas não é viável. A gente não consegue. Você não vai conseguir. Você não consegue. E se você conseguir, você não dura nem 2 semanas. Comece com pouco. Seja humilde. Comece com pouco. E o terceiro ponto é a aceitação. Você vai cair. Você vai tropeçar. Mas não passe mais de 2 dias no erro. Não passe mais de um dia normal. Se você construir um hábito, você tem que sustentá-lo até o final. Porque o que acontece? Pense bem. Você não vai querer deixar que esse hábito seja quebrado. É como se você construísse uma torre de cartas e faltam somente 5 cartas para você terminar a torre. E você vê toda a torre de cartas, toda aquela sua estrutura que você fez. E você pensa: cara, só falta 5. Eu vou deixar para trás tudo isso? Eu vou começar do zero de novo? Então, perceba. Não falhe com você. Não falhe. Vai ter dias que você vai falhar. Mas que você falhe por causa de outros, por causa de terceiros. Nossa rotina, ela é incerta. Você não sabe o que irá acontecer com você amanhã. Você não sabe se nem você vai estar vivo. Então,
Você ter esse compromisso com você mesmo, você já vai estar ganhando. Vamos crescer, vamos além. É só o começo.